Neste vídeo aqui eu vou listar para vocês as 3 principais decisões que eu tomei que mudaram a minha vida financeira. De 2014 a 2019 eu passei por uma crise financeira e essas 3 decisões foram fundamentais. Se você está passando por um momento aí caótico e turbulento na sua vida financeira, espero que esse vídeo te ajude a sair dessa situação e conquistar a sua liberdade. Oi, gente! Eu me chamo Maria Gami, que felicidade ter por aqui. Eu quero muito falar dessas 3 decisões que mudaram a minha vida financeira e eu tenho certeza que isso pode te ajudar. E a primeira decisão foi a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é a capacidade, de se responsabilizar pelos resultados que estão sendo colhidos. E por muito tempo eu passei, naquele momento que eu estava em crise, eu passei terceirizando aquela culpa. A culpa nunca era minha. Era como se eu nunca tivesse feito nada. Eu estava sempre me ausentando da responsabilidade dos resultados. E quando você não reconhece, quando você não entende, você não consegue mudar. E com a autorresponsabilidade é uma chave que inicia a transformação. Eu entendi quando eu li este livro aqui, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Este livro aqui foi um livro muito importante nesse processo de transformação de mentalidade. Eu vou deixar o link dele na descrição para vocês. Este livro foi fundamental. Foi um livro pequeno, mas que me deu uma clareza e me fez entender que eu estava passando por aquela situação devido à minha negligência. Não era culpa de outra coisa, não era culpa das circunstâncias, era simplesmente a minha culpa. Eu precisava ser responsável por os resultados que estava sendo colhidos. Eu estava passando por aquela situação porque eu era negligente com a minha vida financeira, eu não cuidava, eu não poupava, eu não tinha nenhuma reserva de emergência. Eu vivia simplesmente um dia de cada vez e estava tudo bem. Porém, quando um momento inesperado chegou, bateu ali na minha porta, eu estava com a calça curta. Então, quando eu entendi que era responsabilidade minha por toda aquela situação, eu percebi que com isso eu tinha a chave para mudar essa circunstância. Então, a autorresponsabilidade, com certeza, foi uma chave aí que foi muito importante nesse processo de transformação e liberdade financeira. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like antes de irmos para a próxima decisão. E a segunda decisão foi anotar as minhas dívidas, mapear todas as minhas dívidas. Por muito tempo eu não fazia isso, então eu deixava tudo na minha mente, estava na minha mente. Eu achava que eu devia X, então estava tudo bem. Olha, agora eu não consigo pagar, mas quando eu conseguir eu vou pagando. Só que assim não vai resolver o seu problema. O que eu fiz? Eu peguei o papel, sentei, eu sei que é difícil, eu sei que gera, um desconforto a gente ver o valor ali e sempre o valor é mais do que a gente imagina, mas é algo muito importante. Quando você anota ali todas as suas pendências, todas as suas dívidas que você precisa ali, que você está atrasado, que está negativado, tudo, você tem um valor e com essa clareza você consegue já começar a fazer um plano de ação para fazer o quitamento delas. E isso foi fundamental para o meu processo de transformação. Quando eu entendi que eu era responsável por tudo aquilo e que eu tinha que parar de terceirizar minha culpa, eu sentei com papel e anotei tudo e vi que eu devia muito mais do que eu imaginava. Mas eu tinha clareza de que um passo de cada vez eu conseguiria sair daquela situação. E foi isso que aconteceu. Então, aproveita, senta em um lugar calmo e tranquilo e faça isso. Anote todas as suas dívidas, tire da sua mente, porque você tende sempre a esquecer ou negligenciar alguma outra.
Então, anote tudo. Assim você vai ter clareza e com isso você vai conseguir já fazer um plano de ação para fazer a quitação dessas dívidas. E a terceira decisão foi entender qual era o meu modelo de dinheiro. É das raízes que saem os frutos. Se você não está gostando dos frutos que você está colhendo, você precisa entender onde está a raiz. E isso foi fundamental para mim realmente conquistar minha liberdade financeira e sair daquele cenário caótico. Quando eu comecei a me aprofundar e entender qual eram as minhas raízes, por que eu gastava daquela maneira, por que eu agia daquela maneira, muita coisa começou a se esclarecer. E você pode estar se perguntando, mas que raios é essa raiz? E a raiz, gente, nada mais é do que suas crenças, né? Suas crenças, que é uma programação que você tem aí, que todo mundo tem, pode ser para coisas benéficas ou não, mas você tem crenças que te conduz a tomar certas decisões. E eu vou te dar aqui o meu exemplo. Que quando eu comecei a investigar essas raízes foi através deste livro aqui, que foi O Segredo da Mente Milionária, e eu indico muito a vocês a lerem. Esse livro aqui com certeza foi transformador. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Quando eu li O Segredo da Mente Milionária, eu estava em um momento caótico na minha vida financeira e parecia que as coisas não iam ter solução. Mas quando eu comecei a entender que eu precisava compreender onde estavam ali as minhas raízes, né, as minhas crenças, muita coisa começou a clarear. E eu vou te dar aqui o meu exemplo. A minha mãe, ela faleceu, eu tinha 8 anos de idade, mas ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, empreendedora, visionária, trabalhava muito. E antes dela falecer, ela estava trabalhando para juntar um determinado valor para ter um negócio, né? Ela tinha uma visão de um negócio. Ela trabalhou muito para juntar uma quantia de dinheiro para fazer esse negócio acontecer. Porém, ela veio a falecer. Mas eu ouvia muito essas frases como a sua mãe trabalhou muito, porém ela morreu e aí? O dinheiro ficou aqui. Não adianta você ficar pensando no futuro, porque a morte a gente nunca sabe. Então, ela trabalhou muito, morreu e não adiantou. Ela não viveu nada, ela não desfrutou nada. E essas frases criou uma crença dentro de mim. A crença simplesmente era do que eu precisava viver o hoje. E essa crença estava enraizada no meu subconsciente que eu nem percebia. Então eu agia conforme ela. No livro fala que o pensamento gera um sentimento, que o sentimento gera uma ação e a ação gera o resultado. E era isso que ocorria, sem simplesmente eu perceber. Então, todas as minhas ações eram daquele pensamento. Então, eu tinha na minha mente que a minha mãe morreu, ela trabalhou muito, ela faleceu e não usufruiu daquele dinheiro, então eu não podia, eu tinha que viver o hoje. Então, a minha vida era sempre baseada no hoje. Então, eu não passava vontade, eu não passava desejo. Então, eu sempre estava ali imediatista. Eu não conseguia guardar nada de dinheiro, porque toda vez que eu começava a guardar, eu sempre ia lá e retirava. E eu ficava pensando, meu Deus, por que eu ajo dessa maneira? E eu não tinha noção que era o quê? As minhas crenças, né? As minhas raízes. Quando você muda as raízes, você muda os frutos. E foi isso que aconteceu. Depois que eu comecei a mudar aquelas raízes, a entender que o futuro sim é importante, que a gente precisa se preocupar, se prevenir, porque os imprevistos eles acontecem, a minha vida financeira mudou. Eu posso te afirmar que essa decisão foi a decisão mais fundamental e importante em toda essa transformação na minha vida financeira. Espero que essas 3 decisões possam te ajudar a sair dessa crise financeira, sair dessa escassez financeira. E eu tenho algo a te falar.
que tudo começa aqui, pela sua mente. Antes de trabalhar qualquer coisa, trabalhe dentro de você. Quando você começa a visitar suas raízes, você começa a entender onde está o mal e cortar, ó. O mal se corta pela raiz. Eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar se você colocar alguma dessas decisões que foram muito fundamentais para mim em prática na sua vida. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e tchau!